Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de variância aqui no SPSS. No vídeo passado eu fiz uma análise mais simples, por um método mais rápido. Agora eu vou fazer uma análise total. Todos os detalhes da ANOVA você encontra aí na descrição, incluindo referências que você pode utilizar no seu relatório e na sua pesquisa. Bom, como que faz aqui a ANOVA de uma forma mais completa? Eu venho em Analyze, venho aqui Modelo Linear Generalizado Univariado. Aqui eu tenho a janela do SPSS, vou escolher minha variável métrica, eu vou fazer para um fator. Então, qual é a minha variável dependente? Aqui, satisfação, e vou escolher a renda como meu fator. Posso fazer para essa técnica mais de um fator? Posso, que aí já é uma análise além dessa que nós vamos fazer. Aqui em post-hoc, que são os testes de acompanhamento, eu vou passar a renda para cá, vou selecionar o Sheffield, que é um teste muito utilizado em administração, que presume igualdade de variâncias, vou dar continue. Aqui em salvar, eu quero os meus resíduos padronizados para eu poder verificar o pressuposto de normalidade. Vou apertar continue. Aqui em opções, eu quero teste de homogeneidade de variâncias e quero as medidas descritivas. Vou apertar continue e apertar OK para ver os resultados. Aqui nós temos os grupos, a quantidade de observações por grupos. É bom lembrar que aqui tem que haver uma proporção equilibrada, idealmente a mesma quantidade de observações por cada grupo, para a gente poder trabalhar com a igualdade de variâncias de cara. Como não tem, nós podemos observar uma regrinha. Pegamos aqui o menor grupo, multiplicamos por 1,5. Então, 84 vezes 1,5 é 126, que é menor do que 145, não é bom. Então, vamos flexibilizar um pouco para 2. 84 vezes 2 é maior do que 145. Então, ok, a questão de proporção de casos por grupo. Aqui nós temos a parte descritiva dos grupos e da média da satisfação. Então, existe uma diferença entre cada um dos grupos nessa média, mas será que ela é diferente estatisticamente falando? A ANOVA vai verificar. Aqui nós temos o teste Levene para igualdade de variâncias. Então, nós observamos esse p-valor. Se p maior do que 0,05, nós damos como assumida a igualdade de variâncias. Se p menor do que 0,05, nós temos as variâncias assumidas como não iguais. Nesse caso, p é bem maior do que 0,05, então nós podemos trabalhar com igualdade de variâncias. Se não tivesse dado, também já falei isso no outro vídeo, nós poderíamos observar aqui o maior desvio padrão e dividir pelo menor. Se essa razão for menor do que 2, podemos ir adiante. Aqui nós temos a tabela da ANOVA propriamente dita. Nós vamos observar aqui o nosso fator, a renda, e verificar aqui o p-valor. Então, se esse p-valor for menor do que 0,05, significa que pelo menos um dos grupos difere em média dos demais. A hipótese nula é: os grupos têm as médias iguais. A hipótese alternativa é: pelo menos um grupo difere dos demais. Nesse caso, difere. Qual é o grupo? Vamos ver aqui no nosso teste de acompanhamento. Então, vamos olhar essa coluna e verificar qual p-valor é menor do que 0,05 aqui. Nesse caso, até 2 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos. A média entre esses dois grupos é diferente. Todos os demais temos o p-valor maior do que 0,05, então podemos trabalhar com a média igual entre eles. Para verificar o pressuposto de normalidade, nós vamos aqui. Veja que quando eu pedir para salvar aqui na minha base de dados, o SPSS criou uma variável aqui no final da minha tabela, da minha base de dados. Esses aqui são os resíduos padronizados, que tem média 0 e desvio padrão 1. Então vamos verificar aqui algumas medidas para saber se o nosso modelo pode ser tomado como normal. Então eu venho aqui em estatísticas descritivas, Explore. Vou selecionar a variável que o SPSS criou, passar para cá. Aqui em estatísticas eu quero Outliers, parte descritiva. Em gráficos, o teste de normalidade com gráficos e um histograma. Continue. Vou apertar OK.
Aqui nós temos a parte descritiva dos resíduos, veja que a média realmente é 0. O desvio padrão ele é 1, se a gente arredondar, 0,99665, então tudo bem. Nós temos o mínimo de menos 2,52 e o máximo de 2,24. Idealmente é bom que fique entre menos 2 e 2, ou entre menos 2,5 e 2,5, ou se quiser ser mais flexível, entre 3 e menos 3. Tudo isso aqui a gente pode trabalhar a depender do tamanho da amostra. Amostras grandes a gente consegue ser um pouco mais flexível com esses valores para a presença de outliers, de observações atípicas. Aqui nós vamos observar o valor da assimetria e da curtose. Idealmente esse valor deve ficar entre menos 0,5 e 0,5 para a gente poder trabalhar como uma distribuição normal. Aqui nós temos a assimetria como menos 0,311, tá ok? E a curtose como menos 0,356, então também tá ok. Ficou dentro de um padrão esperado para normalidade. Então o pressuposto de normalidade já poderia ser dado aqui. Pelo teste, nós vamos verificar que nós não podemos assumir a normalidade, tanto pelo teste KS, como Grove-Smirnov, como Shapiro-Wilk. Mas esses testes são mais adequados para amostras pequenas. Como nós temos uma amostra muito grande, aqui de 450 observações, então é natural que esse teste ele rejeite a hipótese nula de aderência a uma distribuição normal. Se esse P valor fosse maior do que 0,05, nós trabalharíamos com a hipótese de que a distribuição adere a uma distribuição normal. Como o P menor do que 0,05, ele está dizendo que não adere, mas aqui tem a limitação da amostra, então nós partimos para outras análises como a medida de assimetria e curtose aqui dos resíduos. Aqui a análise visual do histograma. Também não dá para ter muita certeza sobre a perspectiva de normalidade, mas a medida de assimetria e curtose ela me garante aí que é possível trabalhar. Aqui nós temos o QQ-plot, idealmente esses pontos devem ficar o mais próximo possível da reta. Aqui nós observamos que tem dois pontos que fogem um pouco, mas no conjunto de dados, por ser uma amostra grande, não deve ter muito problema. Se você acha que tem problema, você vai lá, elimina e roda novamente o modelo. Bom, essa é uma análise completa de variância de um fator que nós podemos fazer aqui no SPSS. Você pode fazer de uma maneira mais simples, como no vídeo anterior. Espero aí que tenham gostado. Até a próxima.